Peixe. Aqui, ó. Primeiros átomos se formando. Qual a origem da vida no nosso planeta e possivelmente em outros lugares do universo. Aqui na Terra a gente encontra um pedaço de Marte. Estes pesquisadores buscam responder uma pergunta que acompanha a história da humanidade. Como a vida surgiu? Seria a vida resultado de processos químicos que aconteceram no nosso planeta ou teria vindo de algum outro lugar do universo e caído do céu? Basta descobrir uma bactéria em Marte ou em outro lugar qualquer do sistema solar, já mostramos que tem vida fora da Terra. Coloca aqui. Aqui no Brasil, astrônomos, biólogos, físicos, químicos, geólogos e outros cientistas preocupados em entender a origem e a evolução da vida dentro ou fora da Terra se reúnem em uma nova área de pesquisa, a astrobiologia. Isso que a gente faz, pouquíssimos países no mundo, na verdade, fazem. Então o que a gente faz é ciência de ponta nessa área mesmo. O fluxo a gente quer fazer. Para começar, uma das protagonistas das pesquisas em astrobiologia, a Deinococcus radiodurans. Esta bactéria resiste a altíssimas doses de radiação ultravioleta e à falta d'água. Ela é capaz de viver no vácuo, habita muitos lugares do nosso planeta, mas gosta especialmente dos desertos. A Deinococcus radiodurans é uma boa candidata a modelo de organismo que consegue viver em condições extraterrestres. Algumas Deinococcus radiodurans, como as desta colônia aqui, se fossem presas em um foguete, não dentro, mas fora dele, chegariam vivas em Marte, por exemplo. A gente testou ela em diferentes condições espaciais, então a gente conseguiu determinar as condições de radiação, de temperatura, de pressão em que ela é capaz de sobreviver. O interesse dos pesquisadores por esta bactéria tem a ver com esta vontade de desvendar a origem da vida, um grande mistério da ciência. Hoje, a maior parte dos cientistas que estudam esse assunto acha que as primeiras formas de vida que habitaram a Terra não nasceram aqui, caíram do céu. Por isso, este laboratório simula ambientes extremos de vida e vê que organismos sobrevivem a eles. A gente sabe que, por exemplo, tem meteoritos marcianos aqui na Terra. Então, aqui na Terra a gente encontra um pedaço de Marte. Então, a gente sabe que viaja esse material. O mais famoso era exatamente a possibilidade da vida viajar. Os pesquisadores mostraram que a Deinococcus pode resistir até a uma supernova, que é a explosão de uma estrela. Ela acontece quando uma estrela de grande porte, bem maior que o Sol, esgota o combustível que a faz brilhar e explode. A gente sempre quis fazer uma supernova em laboratório e para fazer isso, em 2010 a gente foi num grande acelerador que existe na Inglaterra, chamado Diamond, e lá ele consegue emitir uma quantidade de radiação enorme. Então a gente conseguiu simular por alguns minutos a mesma radiação que a gente espera ter numa supernova. E a gente colocou esse micro-organismo lá na frente e a gente conseguiu ver que por algum tempo ele é capaz de sobreviver. Então se explodisse uma supernova perto de um planeta com esse organismo, ele sobreviveria enquanto todos os outros seriam dizimados. Se a bactéria resiste a uma explosão e a uma viagem espacial, ela pode ter surgido em outro lugar do universo e ter caído do céu aqui na Terra. E isso pode indicar que outros micro-organismos também tenham vindo de lugares extraterrestres. Ou o contrário também, né? Porque a gente sabe que micro-organismos estão saindo da Terra o tempo todo, estão sendo ejetados também por meteoritos e pela própria atmosfera, que deixa escapar alguns. Nós estamos atuando aqui no nosso planeta como uma fonte de micro-organismos. E além disso, claro, ela tem propriedades que são interessantes de estudar per se. Como ela é capaz de resistir a essas condições, quais os mecanismos biológicos, moleculares que conferem essa resistência a ela, e isso permite a gente entender um pouco melhor como a biologia funciona no nosso próprio planeta e que embasa todo o nosso conhecimento sobre a vida aqui e como ela surgiu. A ideia de que a vida caiu do céu existe desde a Grécia Antiga. Foi lá, no século V a.C., que o filósofo Anaxágoras propôs o conceito de panspermia. Mais de 2.500 anos depois, e a dúvida ainda acompanha a ciência que estuda a origem da vida. Que ela caiu do céu é só uma das hipóteses. Existem várias teorias para a origem da vida, existem várias hipóteses que estão sendo testadas, existem vários caminhos que a gente conhece para originar as moléculas que a gente conhece para a vida, mas a gente não sabe como aconteceu ao certo no nosso planeta.
E aí está o maior dos problemas. Além de não sabermos onde a vida começou, há uma pergunta mais elementar. Onde quer que tenha surgido, como foi que a vida surgiu pela primeira vez? A gente sabe algumas das coisas que a vida precisa. A vida como a gente conhece no nosso planeta. Ela precisa de água, ela precisa de energia, ela precisa de algumas moléculas orgânicas básicas para o seu funcionamento. Se há algo comum a tudo que está vivo, esse algo é chomps. A Deinococcus radiodurans, por exemplo, lembra dela? É feita de chomps. O ipê amarelo que deu flor é chomps. O que não deu também é. Manga é chomps, açúcar é chomps, doce de leite também. Solitária, daquela que dá no intestino, pode fazer virar pó que você vai ver que é chomps. Gema de ovo podre, então, pode contar que tem chomps. A sigla veio do símbolo dos elementos na tabela periódica. Carbono com oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e hidrogênio, nas mais diversas proporções. Se tem vida, pode procurar. Tem esses 6 elementos químicos. O DNA, molécula essencial à atividade biológica que contém a receita para a fabricação de todos os seres vivos, não passa de um punhado de chomps. Veja só a estrutura dele. As bolinhas cinza escuro são carbono. A cinza claro, hidrogênio. As vermelhas, oxigênio. As azuis, nitrogênio. E as amarelas, fósforo. Esses elementos básicos para a vida estão por aí desde sempre. Foram fabricados nas estrelas muitos bilhões de anos atrás e se dispersaram pelo espaço quando esses astros morreram. No momento da formação do Sol e seus planetas, os chomps já estavam por aqui. Ao encontrar ambientes favoráveis, como o da Terra primitiva, nosso planeta em seus primórdios, os chomps começaram a se misturar. Primeiro em moléculas simples, compostas por uns poucos átomos. Alguns exemplos: metano, água, dióxido de carbono, amônia. Esses compostos simples misturados nas condições certas podem dar origem a substâncias mais complicadas, como os aminoácidos. Essas já são moléculas bem importantes para a vida, porque é deles que são feitas as proteínas. Mas os cientistas não sabem como as primeiras proteínas se formaram sozinhas, a partir dos aminoácidos soltos. E o que a gente tenta fazer em laboratório é encontrar condições em que essas moléculas sejam formadas, que é o ramo que a gente chama de química pré-biótica. Então você procura maneiras de formar água, de formar as moléculas orgânicas que fazem a parede da célula, de formar as moléculas orgânicas que formam o nosso mecanismo genético, o nosso DNA e o nosso RNA. Mas mesmo que você encontre as maneiras de formar isso, primeiro, você não sabe se essa maneira que você encontrou no seu laboratório é o que aconteceu no nosso planeta. Para reproduzir no laboratório as condições que teriam permitido a formação dessas moléculas ou a sobrevivência delas em ambientes como de outros planetas ou da Terra primitiva, Douglas e os pesquisadores do Astrolab usam uma câmera pressurizada, a Astrocam. A ideia dela é realmente a gente fazer um pouquinho em laboratório dos experimentos. Tanto tentar simular uma parte de química que pode ser usada para a origem da vida, a Terra primitiva, quanto aquela questão de um micro-organismo poder viajar de um planeta para outro no espaço, né? E neste instrumento, eles trabalham com diferentes amostras. Hoje, eles colocaram um mineral e estão observando como ele reage à simulação do ambiente de Marte. Ali dentro, a composição do ar, a pressão atmosférica e a temperatura estão iguais às de Marte. Então a gente consegue simular um evento, uma reação química que demoraria vários dias em poucos minutos dentro do nosso laboratório. E assim ter uma simulação ou um ambiente extraterrestre aqui dentro do laboratório para fazer diferentes experimentos, entender como que a vida poderia surgir ou como que ela poderia sobreviver nessas condições. Este outro pesquisador é Evandro Pereira. Para a sua pesquisa, não importa se a vida caiu ou não do céu. Ele quer saber dos aminoácidos, aqueles que formam as proteínas essenciais para a vida na Terra. Vamos supor que eles, os aminoácidos, já estivessem aqui.
como foi que eles se protegeram das intempéries da Terra primitiva, como, por exemplo, a alta radiação que os pesquisadores já sabem que existia. Nesse equipamento, ele colocou o LDH, que é esse pozinho branco, porque ele é insolúvel em água. Ele foi reconstruído com a presença dessa água e com o aminoácido que está em solução. LDH é o nome de uma argila abundante na Terra primitiva. A ideia de Evandro é que essa argila tenha funcionado como um sanduíche que encapsulou e protegeu os aminoácidos. Para testar essa hipótese, o pesquisador vai expor suas amostras à radiação ultravioleta. Meu mestrado ele vai ser voltado principalmente para a intercalação de aminoácidos com argilas, para tentar compreender o que isso favorece a vida e como que esse passo que é tão importante para a origem da vida como nós conhecemos, que são as proteínas, pode ter se originado. Douglas e Fábio saíram de Valinhos, no interior de São Paulo, onde fica o Astrolábio, que é um dos institutos nacionais de ciência e tecnologia financiados pela FAPESP e pelo CNPq. Seguem agora rumo ao Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, em Campinas. Aqui, além da possibilidade dos pesquisadores que estudam a origem da vida simularem ambientes espaciais e da Terra primitiva, eles verificam a ação de um longo período de tempo em suas experiências, sejam elas com bactérias, minerais, fósseis ou composições químicas. O que a gente faz aqui no acelerador, a gente acelera elétrons, e esses elétrons eles são injetados nesse grande anel aqui, que vocês estão vendo cobertos de concreto. Dentro dele tem uma tubulação por onde estão correndo os elétrons. E toda vez que o elétron faz uma curva, ele emite radiação. E essa radiação é coletada por essas diferentes estações experimentais, que aqui a gente chama linhas de luz. E são nessas linhas de luz que a gente faz o experimento com a radiação. 70 horas de luz síncrotron foi mais de 1 milhão de anos no espaço. A nossa ideia aqui é produzir aminoácidos de moléculas de interesse biológico. Uma das experiências de Sérgio Pili no síncrotron produziu a base nitrogenada adenina num ambiente em que reproduzia o solo da lua Titã, uma das luas de Saturno. O experimento inicialmente constituía apenas de os gases nitrogênio e metano. A gente irradiou esses gases e eles se reagiram e produziram adenina, que é uma molécula que participa do nosso DNA. Tá certinho, Guilherme. Produzir adenina nas condições de Titã foi um feito, mas a ciência, para dizer que de fato um evento é possível, precisa de mais evidências. Um experimento como esse precisa ser feito e refeito com o mesmo resultado. Este outro experimento que a equipe de Pili está fazendo é parecido com o que simulou o ambiente de Titã. Agora nós estamos simulando 2 luas, Encelado e Europa. O que nós estamos fazendo aqui é tentar reproduzir algumas condições do espaço e mostrar que nessas condições é possível produzir moléculas importantes para a vida. Isso é o que nós estamos fazendo aqui. Daí até mostrar que a origem da vida veio do espaço, tem muito caminho pela frente ainda, né?